Ok, vamos dar sequência. Agora estamos a falar que o corpo, na linha B, estamos a falar que o corpo encontra-se no ponto B. O corpo começou daqui, fazendo um movimento daqui amarrado a partir do centro dessa circunferência nesse cabo. Temos um corpo que está amarrado na ponta do fio e está fazendo um movimento circular no plano vertical. Então, queremos ver quais são as forças que atuam no corpo quando o corpo estiver no ponto mais alto. Já falamos quando o corpo estava no ponto mais baixo na aula anterior. Agora vamos ver quando o corpo está no ponto mais alto. Então, temos aqui a tensão, aí temos o peso, para baixo temos a aceleração centrípeta. Nesse caso, todas as forças vão atuar para baixo, na direção da força resultante, força centrípeta. Então, a somatória das forças será igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Nesse caso, temos a presença da força peso e a força de tensão. Então, o somatório das forças será igual a massa vezes a aceleração centrípeta. E daqui é só nos calcular o que vem aqui nos solicitar no nosso problema. Na linha C temos um movimento de elevação e depressão. Estamos a falar que corpos estão a percorrer uma trajetória que tem uma elevação e outra que tem depressão. Então temos dois casos, quando o corpo está no ponto A na elevação e quando o corpo está no ponto B na depressão. Então vamos também analisar, não esquecemos que estamos a tratar da dinâmica do movimento curvilíneo. A dinâmica do movimento curvilíneo, temos aqui este corpo a fazer uma trajetória na elevação, temos aqui o centro da circunferência neste caso, e aqui nós temos o centro da circunferência para dentro. Então nós já sabemos que a força resultante e a aceleração têm o mesmo sentido, logo o peso será positivo, será maior que a força normal, A força normal faz com que esse corpo assente na superfície e a força peso devido à atração gravitacional. Então, neste caso, no ponto A, a somatória de forças, massa vezes aceleração, uma vez que a normal tem sentido oposto à força resultante, estamos a falar que a normal será negativa e o peso positivo. Então, menos normal mais peso igual a massa vezes a aceleração centrípeta. Por outro lado, a aceleração centrípeta é calculada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio da circunferência. Então, nesse caso, nós temos menos normal mais peso é igual a massa velocidade ao quadrado. Neste caso, podemos calcular normal, podemos calcular o que tiverem que nos pedir, ou ainda a velocidade, como também o raio. No caso oposto, que vai mudar apenas o sinal, em vez do peso ser positivo, agora o peso será negativo, uma vez que a força normal é que terá sentido da força resultante centrípeta. Então, as fórmulas vão diferir apenas no sinal para alguma das grandezas. Agora, na linha D, nós temos um movimento circular no plano horizontal sem inclinação. Estamos a falar de um corpo que está a percorrer uma curva, mas essa curva não possui nenhuma inclinação. Então, temos aqui também a força resultante atuando para o centro da circunferência e, na verdade, precisamos de saber esse corpo está a efetuar uma curva, mas queremos que esse corpo não derrape, ou seja, não saia fora da pista. Então, para que isso aconteça, a força de atrito, como a tendência do corpo vai ser sair da pista em função que ele vai fazendo a curva, então a força de atrito deve atuar no sentido oposto à força que vai fazer com que a tendência no movimento do corpo. Então, nesse caso, a força de atrito também vai atuar para o centro da circunferência. Então, nós se fazer uma vista frontal, nós estamos a ver uma vista de cima, se nós fazer uma vista frontal, esse é o nosso corpo, temos a normal que vai fazer com que o corpo assenta na pista, temos o peso e temos a força de atrito atuando no centro da circunferência, conforme já explicamos. Então, teremos aqui duas componentes da força, para x e para y, somatória da força x é igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que é a nossa força resultante, e no y, como não vai haver movimento, é igual a zero. Nesse caso, qual é a força que atua na componente x? Na componente x só atua a força de atrito, que é positiva, porque tem o sentido da força resultante. Então, vamos falar que a força de atrito é igual a massa vezes velocidade ao quadrado por raio, e na linha, na componente y será igual a normal menos o peso, normal positiva, porque estamos a escolher nosso sentido positivo para y, acima. Então, normal menos o peso igual a zero. Neste caso, como já falamos nas aulas passadas, que a força de atrito é o produto do coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, temos o coeficiente de atrito vezes a normal é igual a massa velocidade ao quadrado sobre raio. Por essa razão, onde temos a normal, como já falamos que a normal é igual a peso, e peso é massa vezes a gravidade, substituindo a normal por massa vezes a gravidade. Essa expressão da massa simplifica, então teremos o coeficiente de atrito vezes G igual a V ao quadrado sobre R, conforme está escolhido aqui. Nesse caso, isolando o V será raiz quadrada do coeficiente de atrito gravidade vezes raio. Nesse caso, esta é a velocidade para que o carro efetue a curva sem sair da pista.
Então, muitas das vezes o problema que eu falo, calcule o raio, a velocidade, para que o corpo percorra, efetue a curva, mas não derrape. Então, esta é a fórmula para nós calcular isso. No ponto C, na linha E, estamos a falar do movimento circular no plano horizontal, mas com inclinação, já diferente deste caso. Nesse caso, o corpo está a efetuar mais uma curva, porém essa curva é inclinada. Então, temos aqui a nossa figura, está aqui o corpo, né, representado dessa forma, está a efetuar uma curva, que é essa curva aqui, mas essa curva possui uma inclinação, conforme estamos a ver que este ângulo θ que está ali. Então, teremos o peso, teremos a força normal. Por sua vez, se nós fazer, usando o teorema do paralelogramo para fazer a soma de vetores para calcular a força resultante que vai atuar no centro, né? Aqui usamos o teorema do paralelogramo, então vamos buscar a força resultante, que vai ser o somatório da força normal mais a força peso. Este ângulo θ que está aqui é igual a este que está aqui. Então, conhecendo este ângulo, né, que é o ângulo de inclinação da pista, nós podemos calcular a velocidade para que esse corpo também efetue essa curva com inclinação, porém não saia da pista. Então, vamos calcular, sabendo que nós temos este triângulo que está aqui, que é normal, aqui força centípeta, né? Temos a normal, temos o peso. Na verdade, essa reta aqui, como é paralela a esta, estamos a falar que este lado é o peso, ok? E este que está aqui é a força centrípeta. Então, estamos a falar peso, força centrípeta e hipotenusa. Como não precisamos de hipotenusa, que é a força normal, vamos trabalhar com o cateto adjacente e cateto oposto. Por que esse é adjacente? Porque temos aí o ângulo θ que está formado. Então, aplicando a função tangente seria igual a seno sobre cosseno, né? O cateto oposto sobre hipotenusa, que é o nosso cateto oposto. Nosso cateto oposto é este que está aqui para este ângulo. Então, vai ser força centípeta. E cateto adjacente é este que está aqui para este ângulo. O cateto adjacente, nesse caso, é o peso. Portanto, tangente de θ é igual a Fc sobre P. Fc é a força centípeta, que é massa vezes a aceleração centípeta. E a aceleração centípeta é velocidade ao quadrado sobre raio. Aqui ocultamos um passo. E finalmente vamos encontrar que a velocidade é igual a raiz quadrada do raio vezes gravidade vezes a tangente do ângulo. Este ângulo, já falamos que é o ângulo de inclinação da pista, o G é a aceleração da gravidade e o R é o raio de curvatura. Então temos ali também calculado a velocidade para que o corpo efetue uma curva com inclinação, mas não derrape. Então até aqui temos concluído também esta parte. Vamos agora na terceira aula, onde nós vamos falar sobre o pêndulo simples, vamos falar sobre o pêndulo cônico e, se nos restar tempo, depois vamos entrar no outro capítulo que será trabalho e energia. Até aqui, saudações.